Um abraço, amigos. Está no ar mais um Esporte hoje e nós vamos agora analisar, né, nesse pós-jogo, o Atlético Patrocinense e Atlético Mineiro, o jogo que aconteceu no Independência, em Belo Horizonte. Nós vamos mostrar para você os melhores momentos, numa gentileza da TV Galo, que nos cedeu esse material. E vamos comentar agora, deixar mais, inclusive, por conta do Mário César, para que ele comente esse jogo que o Patrocinense perdeu por 3-1. Na minha opinião, o CAP não jogou mal, né? Lógico que está enfrentando um gigante e tal, mas o Atlético, o CAP podia ter até uma sorte melhor. Houve muitos erros de passe e tal, mas no mais, o time, eu acho que ao que se propôs, ele se saiu bem, apesar da derrota. Fica até estranho para falar isso, né, Mário César? Então, Luiz, na realidade, o CAP, pela proposta a qual eles se propuseram a fazer, iniciou muito bem o jogo, né? Marcando o Atlético em cima, não se acovardando, tendo uma postura de um time que não ia somente se defender para jogar contra uma grande equipe. Como nós havíamos falado, o Thiago sempre tem uma estratégia já montada, até porque dá moral para os jogadores e isso foi que ficou bem visível dentro de campo, né? Mesmo os jogadores que não vinham jogando tiveram uma postura bastante bacana dentro de campo, tentando a posse de bola, tentando sair para o jogo. Gostei muito do esquema com o Cezinho um pouco mais à frente, apesar de ser um lateral, desculpa, do Ferrugem, apesar de ser um lateral, nas jogadas ofensivas é uma válvula de escape muito interessante. Claro que a equipe do CAP hoje, o Marcão já falou sobre isso também, que não pôde contratar grandes jogadores por conta do recurso financeiro, que não era muito grande, e isso faz com que a qualidade ela não seja algo bem abrangente, né, Luiz? Mas a equipe se portou bem até tomar o primeiro gol ali. A gente sabe que a equipe do Galo é uma grande equipe, tem grandes jogadores que a qualquer momento a gente também entende que pode vir a fazer um gol ou sair com um resultado positivo, mas a equipe do CAP se portou bem, eu gostei bastante da equipe, porém no segundo tempo acho que deixou um pouco a desejar, porque houve algumas falhas ali individuais que fez com que a equipe do Galo crescesse ainda mais dentro do jogo. Mas eu gostei bastante, Luiz. O CAP foi prejudicado, principalmente no segundo tempo, quando você está dizendo aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar os gols, mas o CAP teve um problema sério, porque aos 29 minutos, o lateral Kaique, em lance com o Vargas, levou a pior num choque com o jogador atleticano, e ao cair, ele chegou a ficar desacordado, a ambulância teve que entrar em campo, foi uma confusão danada, e ele foi até levado a um hospital para passar por exames. Daí, pouco tempo depois, deixa eu até ver aqui, foram 8 minutos depois, o Thiago Oliveira sofreu a segunda baixa, né, o técnico, porque a equipe grená teve que fazer mais uma mudança. O Cezinha saiu sentindo ali a virilha, e você que é atleta, né, que foi profissional, inclusive no próprio Atlético Patrocinense, sabe que o jogador sentiu aquilo ali, não dá para continuar. Então foram 2 baixas, e depois ainda teve, no final do jogo, a expulsão de um jogador que entrou no jogo, Diego Luiz, né? Diego Luiz, e acabou expulso. Então, o CAP, na realidade, perdeu 3 jogadores assim no jogo, e por isso a gente acha que o time não tenha, pelo menos, tentado um pouco mais para segurar o Atlético, embora eu acho que o CAP, pelo que jogou, ele merecia uma melhor sorte. Verdade, Luiz. Eu acho que toda equipe, todo treinador, ele geralmente faz algum tipo de treinamento com um jogador a menos, para que possa não surpreender, talvez, mas para que ele possa ter um desempenho melhor dentro de uma partida, caso ele fique com menos um jogador ou coisa desse tipo. Porém, você entra com um esquema já definido,
o Kaique estava muito bem no jogo, marcando super bem o Hulk. E aí, poxa, numa jogada, numa infelicidade, tem que sair, o treinador tem que, na hora, tem que mudar o esquema, mudar a situação de jogo, ou talvez mudar um jogador de uma posição para outra. E isso faz com que a equipe que está se portando de uma forma dentro de campo, ela venha a perder um certo equilíbrio, né, Luiz? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E eu acho que isso foi prejudicial para a equipe do CAP, até porque estava se defendendo muito bem. E logo na sequência, naquela dobradinha do Cezinha com o Ferrugem, a equipe acabou tendo que fazer uma outra mudança, e isso faz com que você mude ainda mais. Quando acontece uma vez, a gente até entende que é normal mudar, tal. Agora, 2 vezes por questões de lesão, aí já prejudica ainda mais a equipe, né, Luiz? Eu concordo com você quando você diz que quando a equipe sofre uma situação dessa, poderia ter tido um resultado melhor. Acredito que poderia sim realmente ter esse resultado melhor, mas a gente sabe também que isso acontece, e acho que a equipe não tem que se lamentar, até porque fez um grande jogo contra a equipe grande, que é a equipe do Atlético Mineiro. Só com resultado até um pouco elástico pelo que a equipe jogou, mas faz parte. O Thiago Passos, outra vez, teve um grande destaque, né? Foi o melhor jogador do Patrocinense. Ali tiveram alguns jogadores que destacaram, mas o Thiago, mais uma vez, esteve muito bem no gol, né? O Thiago é um ótimo goleiro, né, Luiz? O Thiago é um goleiro que dispensa comentários. É claro que a equipe hoje do CAP não era equipe 100% titular, né? Aí eu ainda acho que, com tudo isso, se tivesse a equipe titular hoje, poderia, daquilo que nós havíamos falado também, da crescente, da evolução da equipe, poderia ter tido uma postura melhor dentro de campo, talvez um resultado melhor dentro de campo também, mas a gente sabe que é assim que acontece. Gostei muito do Camisa 88, Luiz, um grande jogador, o único meia do time hoje. Gostei da postura dele. Porém, eu acho que o que faltou um pouquinho hoje na equipe do CAP foi a questão do ataque. Ter um pouco mais de posse de bola, segurar um pouco melhor a bola na frente, jogadores com um pouco mais de velocidade, para que conseguisse surpreender a equipe do Atlético, já que era uma equipe que saía muito bem para o jogo. Eu acho que o CAP poderia ter explorado um pouco mais os contra-ataques e isso não aconteceu. Mas a gente sabe também que é assim que acontece, é uma equipe de menor investimento, vai lutar sempre ali por baixo para tentar sempre uma bola ou outra para poder surpreender o adversário. Agora, você está dizendo aí de alguns jogadores, eu gostei achei que o Alisson foi bem, o Ferrugem, eu gostei muito bem, muito da atuação dele, mas o tal negócio, como a gente acabou de dizer, né, não dá, inclusive num time contra um adversário, contra o Atlético, não tem jeito nem de você ficar analisando as peças do time, né, Márcio? É muito difícil você, às vezes por exemplo, Bosch que foi para o Thiago ali, porque como o time sofre muito, o tempo todo o time do Atlético martelando, a bola vai sempre chegar mais próximo daquele que está defendendo, no caso é o Thiago, né? Inclusive na transmissão do Premier, no segundo gol, o comentarista, para mim, foi muito infeliz falar que foi falha dele, falando que ele demorou a cair. Eu acho que já no terceiro, sim, acho que ele poderia ter caído um pouco mais, mas como é uma bola de contrapé, fica muito difícil você falar naquele momento ali, se errou, deixou de errar. Mas é um grande goleiro também, acho que dispensa comentários. Acredito também que o Ferrugem, para mim, junto com o Thiago, foi o melhor jogador em campo, porque todas as bolas que passavam no pé dele, a lucidez, aquilo que ele desenvolvia quando a bola chegava no pé dele, eu acho que é um jogador bem promissor para a equipe do CAP. E hoje também, Luiz, eu vi a estreia do Carrara. Carrara foi um jogador que jogou comigo lá no Atlético Tricodiano. Ele era lateral, virou atacante, um jogador que tem uma velocidade, muito boa. Jogou na URT, se eu não me engano, até o ano passado, o ano retrasado, não me lembro bem. E é um grande jogador que joga no ataque. E hoje eu não entendi muito bem, até porque não sei se é o pedido dele ou se é do treinador, jogou de lateral direito. Mas se ele pudesse ser visto ali como atacante, eu acho que seria bem interessante também o Carrara jogar como atacante, cara, que seria bem bacana. Bom, vamos conferir o resultado de hoje, então. Nós tivemos aí, no outro jogo lá, o Boa e Coimbra. O Boa ganhou do Coimbra
por 2-1, né? O jogo aconteceu ontem à noite, às 19 horas. Hoje, às 4 horas da tarde, a Tombense venceu a URT por 1-0 e o CAP perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1. Agora estão jogando América e Caldense e amanhã, domingo, nós teremos o Cruzeiro contra o Atlético e o Uberlândia jogando contra o Pouso Alegre, né? Ainda, lógico, vamos pegar essa classificação de momento agora. A liderança do Atlético Mineiro, que está com 12 pontos ganhos, né? Agora, com 4 jogos. O América com 9, o Atlético com 6, a Caldense com 5, o Tombense com 5, o Cruzeiro, o Boa e o Patrocinense com 4, a URT 3, a URT já jogou, o Pouso Alegre com 2, o Coimbra com 2 também já jogou, e o Uberlândia com 1 ponto, mas o Uberlândia ainda não jogou. Então, o Atlético Patrocinense tem que brigar aí nesse meio, porque contra o Atlético, principalmente, contra o América, é mais difícil, né, Mário César? Luiz, não tenha dúvida, por isso que o fator casa ele é predominante numa competição como essa, uma competição que você não tem jogo de ida e volta, entendeu? Então, na realidade, todos os jogos para um time pequeno é jogo de 6 pontos. A gente viu o Uberlândia que está com 1 ponto, não jogou ainda, mas caso jogue amanhã, ganhe o seu jogo, já empata com o CAP. O CAP tem mais um jogo fora de casa agora, que podia tranquilamente, se está jogando nos seus domínios, com a dificuldade que é jogar aqui no campo do CAP, faria com que talvez tivesse uma chance talvez de empatar contra o Atlético ou até mesmo ganhar. A gente não sabe o que pode acontecer. Não, do jeito que foi o jogo, então, sinceramente, era um jogo assim de resultado imprevisível. Não tenha dúvida. Então, hoje, você jogar no Pedro Alves Nascimento, cara, é um fator predominante para a equipe do CAP. E essa questão de talvez você jogar fora, por um lado ser bom, por outro lado ser ruim, eu acho que pesa muito mais contrário do que a favor do CAP. Hoje o CAP joga fora de casa novamente, né, na próxima rodada. A gente sabe que a Tombense é uma equipe, poxa, sempre foi uma equipe chata de se jogar, uma equipe sempre qualificada, com grandes jogadores. Digamos que o CAP volte lá com um resultado que não seja favorável, que esse não é o nosso desejo nunca, jamais, mas digamos que isso aconteça. E essas equipes que estão lá atrás hoje, que vão jogar em casa, possam fazer o seu dever de casa e, poxa, aí o CAP, ao invés de dar uma deslanchada, às vezes vai ficar com uma situação bem ruim dentro da competição. Então, Luiz, eu acho que esse fator campo pesa muito no final da competição. Eu acho que é isso que tem que se pensar. Talvez a parte financeira é legal, bom, o jogo lá, tal, despesas, ganha um dinheirinho a mais para dar um desafogo na folha, tal, legal. Mas e na frente? Eu acho que o CAP tem que pensar, eu acho que, ao meu ver, tem que pensar nisso. Você jogar em casa, depende, você já vai estar jogando contra a equipe grande, que é o Atlético Mineiro. Se é dentro de casa ou se é fora, é um jogo contra a equipe grande. Então, acho que você tem que pensar dessa forma. A minha casa, eu posso vencer, eu posso chegar numa situação legal lá na frente, caso eu tenha um resultado positivo, e que, poxa, pode surtir efeito, eu posso conseguir uma classificação com a Copa do Brasil, eu posso não cair por conta de um resultado desse. Eu acho que jogando fora de casa contra a equipe grande, já é difícil dentro de casa, imagine fora. Eu acho que, nesse caso, eu acho que podia ter pesado diferente, né, Luiz? Bom, vamos passar aqui os dois times, os gols, como é que foi, né? O jogo foi apitado pelo Igor Júnior Benevenuto, assistentes o Marcos Vinícius Gomes e o Samuel Henrique Soares. Cartões amarelos para o Kaique Gilberto Carrara, do CAP, Igor Rabelo, Gabriel e Marrone, do Atlético Mineiro. Marrone levou o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Os gols, o Igor Rabelo para o Atlético Mineiro no primeiro tempo, o Vargas no início do segundo tempo, com 1 minuto, com 3 minutos o Alisson empatou para o Patrocinense, e o Marrone, aos 9 minutos do segundo tempo, fizeram esse placar do jogo. O Patrocinense teve Thiago Passos, Ferrugem, Breno, Alisson e Kaique, que saiu, foi para o hospital, né, saiu contundido, muito preocupou toda a torcida. Matheus, entrou o Matheus no lugar dele. Depois, no meio-campo, o Ícaro, o Gilberto Carrara, que você acabou de
citar aí, Everton e Fernando, depois o Diego Luiz. O Jean, o Wallace, depois o Jefferson, o Cezinha, que também saiu contundido, com problema na virilha, depois o Alexander, que entrou no lugar dele, e o técnico, o Thiago Oliveira. O Atlético Mineiro, com Rafael, Mariano, Igor Rabelo, Gabriel e Dodô, Zaratio, Borreiro e Caleb, depois Neto, Hulk, depois Sábio, Marrone, depois Echaporã e Vargas, depois o Felipe Felício. O técnico foi o Lucas Gonçalves, um técnico interino. Na próxima rodada, o Patrocinense joga com a Tombense no domingo, dia 21, às 18 horas, hora de Brasília. Vai ser a 5ª rodada e o 4º jogo do Patrocinense fora de casa. E o Atlético recebe o Coimbra na sexta-feira, às 9h30, hora de Brasília. E o Atlético, em compensação, joga a 3ª partida em casa. Aí também é fácil, né, Marcelo? Já é bom para eles de qualquer forma, né, Luiz? Por ser um time grande, a estrutura que tem. Agora, você imagina jogar praticamente mais da metade da competição até o momento dentro da sua própria casa, né, cara? Então, fica muito difícil, Luiz. Fica muito difícil. Tomara a Deus que o CAP consiga um resultado, porque a gente sabe que o resultado negativo lá pode ir prejudicando, porque se você for deixando para o final, para você correr atrás daquilo que já se havia perdido lá para trás, fica difícil para caramba, né, Luiz? Tomara que consiga vir lá com resultado positivo, consiga, tomara a Deus também, os 3 pontos, para que tenha uma deslanchada nessa tabela aí, nesse embrulho, que a gente sempre sabe o que acontece, né, Luiz? Nessa fase da competição, até porque você chegar na metade do campeonato ali, já precisando correr atrás, fica mais difícil. Tomara que consiga esse resultado positivo para que não precise chorar por esses 3 pontos que ficaram para trás aí. É isso aí, irmão. Na segunda-feira a gente vai fazer mais um esporte hoje pós-jogo, porque amanhã tem principalmente Cruzeiro, mas tem toda essa rodada, o que vai acontecer aí, o que o Atlético Patrocinense, como é que vai sair dessa rodada, né? Porque está muito difícil por CAP, já que joga 4 partidas em 5, joga 4 fora de casa. Então, amanhã, na segunda-feira, a gente se reúne outra vez para tratar desse assunto. Obrigado e uma boa noite para você, Mário César. Boa noite, Luiz. Fica aqui nossa torcida, né? Porque a gente sabe que hoje o CAP tem alguns desfalques, né, Luiz? Jogadores que já vinham lesionados, jogadores que já vinham com problema de saúde, e agora, poxa, mais uma baixa, que é o... Então, não sabe como é que vai ser a recuperação do Kaique, o Diego foi expulso, então o Thiago vai ter que quebrar a cabeça para poder escalar essa equipe aí para tentar conseguir um resultado. E o Cezinha também não deve jogar, né, Mário César? Ainda tem isso também, né, cara? Então, tem muita baixa, muitos desfalques. Fica a nossa torcida aí para que a equipe do CAP consiga vir de lá com um resultado bastante agradável para nós aí, tá bom, Luiz? Boa noite a você, boa noite aos nossos ouvintes. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí. Boa noite, Mário César. E assim nós encerramos aqui esse pós-jogo no Esporte Hoje. Voltaremos na segunda-feira com todas as informações desta rodada do Campeonato Mineiro. Um abraço para você, boa noite e até lá. Tchau. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção. São prêmios incríveis até dezembro, 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol, ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.